Hoje eu decidi trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui para falar sobre uma dúvida de quem vai começar a criar conteúdo em vídeo, que é a respeito de equipamentos. Essa foi a minha maior dúvida quando eu quis começar a gravar, então eu decidi compartilhar um pouquinho aqui de como eu montei o meu primeiro setup, o que eu usei, aonde que eu gastei meu dinheiro, quanto que eu paguei nas coisas. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Eu sou o Glauber Oliveira e aqui a gente fala sobre criação de conteúdo, mentalidade e como viver na internet sem ser consumido por ela. E para a gente começar aqui, a gente vai falar sobre câmera. Talvez hoje você fique na dúvida entre usar o próprio celular ou comprar uma câmera só para isso. E aí quando você vai pesquisar sobre câmera, você vê que o valor de uma câmera profissional, semi-profissional, é um pouquinho elevado e talvez para aquele momento não esteja acessível. O que eu vejo sobre isso? Bom, primeiro, celular, vamos falar aqui. Dá para gravar com o celular, a câmera dele é uma câmera legal, dá para fazer uma qualidade boa para o seu vídeo. Porém, com o celular a gente tem um pequeno problema que eu acho assim que é mais em questão de praticidade, que é para você lidar com os arquivos. Como a gente está falando de gravação, geralmente uma gravação ela vai ficar bem maior do que o vídeo final. Eu tenho vídeos meus aqui que tem às vezes duração de 20 minutos, 25, às vezes meia hora, que eu gastei, dependendo do conteúdo, 1 hora de gravação. Às vezes grava um pouquinho mais. Mas enfim, o arquivo de gravação, o arquivo bruto, ele costuma ficar um pouco grande. Então, isso no celular é ruim porque vai começar a pesar muito o seu celular, você vai precisar ficar toda hora descarregando arquivo, deletando coisa, preocupado se vai ter espaço suficiente para fazer sua gravação. Esse eu diria que é o ponto negativo. Em questão de qualidade de imagem, dá para fazer uma qualidade legal. Agora, se você for pensar numa câmera, hoje o que eu recomendo em questão de custo-benefício é você comprar essa câmerazinha aqui, ó, que é a Logitech C920 Full HD. Essa é uma webcam excelente. Para o preço dela, eu acho que é uma das câmeras que eu vi até hoje com maior custo-benefício. Eu vou colocar depois na edição links, fotos aí de preço, mas essa câmerazinha aqui no Mercado Livre, eu pesquisei recentemente, ela tá saindo na faixa de uns R$350. Se você procurar na promoção, você vai achar por um pouquinho menos, dependendo do vendedor vai estar um pouquinho mais também. Porém, é uma excelente webcam. Ela também tem um microfone aqui embutido. Então, dependendo do lugar, da acústica do lugar onde você está gravando, aqui você já economiza no microfone, porque vai funcionar bem também. Mas a gente vai falar sobre o microfone daqui a pouco. O que eu vejo aqui nessa webcam em relação a custo-benefício, né? A qualidade é boa, o preço é legal, ela dá para a gente colocar tanto em tripé, então ela tem aqui o parafusinho aqui para encaixar no tripé, e ela também a gente prende ela aqui no monitor, né? Eu abro aqui, prendo aqui no monitor do notebook, por exemplo, ou na tela aí do computador, dependendo do lugar, você consegue ajustar aqui, ó, para ela prender. Então, ela é bem versátil, qualidade muito legal. O que eu vejo de ponto negativo dela aqui, principalmente, é com relação à iluminação. Porque como é uma webcam, ela não vai ter aquela qualidade tão boa de uma câmera profissional, semi-profissional. Então, às vezes pode ficar um pouquinho daquele ruído na imagem, se você estiver num ambiente um pouco escuro, com a iluminação um pouco fraca. Então, você vai precisar testar se a qualidade está legal, dependendo do lugar que você estiver. É claro, como é uma webcam também, ela não vai ter tanta qualidade cinematográfica, de profundidade de campo, tudo mais. Porém, ainda assim é uma câmera muito boa. Esse vídeo está sendo gravado com uma câmera dessa. Eu peguei essa outra aqui porque tinha aqui perto, eu peguei para mostrar, mas essa webcam é excelente para você gravar. Os meus vídeos hoje no canal, todos eles são gravados nessa Logitech. Aí beleza, vamos ver agora a questão de microfone. Hoje eu estou usando esse aqui, que é o Lark M2, né? Todo mundo conhece ele é o famosinho, é o que todo mundo quer ter.
Esse microfone não é meu, tá? Isso aqui é emprestado. Eu tive a sorte de ter alguém para me emprestar microfone, porém eu vou mostrar aqui para vocês como eu comecei, qual foi o meu microfone, o primeiro que eu usei. Eu acho que vocês vão dar até risada, mas o que eu vou falar aqui é uma coisa que provavelmente pouca gente sabe. Eu comecei usando uma parada dessa aqui, ó. Eu comecei usando um headset. Esse aqui é um headset gamer, tá? Ele já tá bem velhinho, porque faz tempo que eu usei. Hoje eu nem uso mais, inclusive aconteceu um acidente com ele aí, ó, que ele quebrou, mas esse headset eu não uso mais. Eu já aposentei, porém eu deixei ele guardado porque eu sabia que um dia eu ia ter uma situação dessa para eu mostrar como eu comecei. Mas por que eu tô falando do headset gamer? Uma coisa que talvez pouca gente saiba, principalmente se você não é desse universo de jogos, você não tá por dentro aí da situação, esse tipo de equipamento tem uma qualidade absurda. A qualidade do microfone disso aqui é excelente. O áudio, o microfone, é tudo excelente. Então, o que eu fiz? Já que eu não tenho grana para comprar um microfone profissional, seja um microfone de lapela, de mesa, o que quer que seja, eu vou usar o microfone do meu headset porque é muito bom. E aí o que eu fiz foi simplesmente, eu coloquei ele aqui na mesa, ó, e aí fica até aqui, né, fica legalzinho aqui o microfone aqui na frente. Eu coloquei ele aqui na mesa, fui lá, conectei aqui no meu computador. Pronto, eu tenho aqui um microfone com uma qualidade excelente, ficou muito boa a qualidade do vídeo, e um headset desse aqui, hoje, ele está custando na faixa de uns 130 eu anotei aqui o preço, depois eu vou colocar na edição, mas na faixa de uns R$135, um headset desse aqui. Esse aqui é o headset Warrior. Cara, eu vou colocar o nome desse headset aqui na edição e eu vou colocar o link também. Porém, é uma opção, é legal, vai ficar até joinha aqui na mesa, você colocar ele aqui, dá uma captação muito boa. O que eu vejo aqui em relação a custo-benefício, né? Como eu falei, é um equipamento relativamente barato, se você for comparar com o preço de um microfone, com uma qualidade ótima. Porém, o que eu vejo nele aqui, de talvez ponto negativo, é questão de mobilidade. Como é um headset, não dá para eu deixar em qualquer lugar, eu vou ter que colocar ele aqui em cima da mesa, deixar ele bonitinho aqui. Eu tenho que colocar ele um pouco perto, porque apesar da qualidade ser boa, se eu deixar ele muito afastado, ele não vai captar minha voz direto. E aí, se a acústica do ambiente for ruim, o áudio não vai ficar muito legal. Por exemplo, com eco, o áudio meio estranho ali. Então a gente tem que olhar para esse lado também. Outra coisa que é legal desse modelo aqui é que aqui, ó, eu consigo tirar o microfone. Então aqui eu achei ele muito prático, isso aqui me serviu por muito tempo, tá, gente? Eu usei ele até ele ficar amarelado, usei até ele não aguentar mais, praticamente. Beleza, agora vamos falar um pouquinho sobre iluminação. Hoje eu gravo com iluminação natural. Aqui de frente para mim tem uma janela, às vezes dá até reflexo aqui no meu óculos por causa dela. Eu não consegui resolver ainda a questão do reflexo, mas hoje eu gravo com iluminação natural, então custo de iluminação para mim hoje é zero. Se eu fosse investir hoje em alguma coisa de iluminação, a primeira coisa que eu compraria seria ou um softbox ou um ring light, e aí depois eu compraria aquelas outras luzes que a gente usa para fazer luz de recorte, para fazer aquela luz criativa, né, que é aquela que fica bem no fundo assim, com uma cor diferente e tal, mas principalmente hoje, se eu fosse investir nisso, eu compraria a luz principal, que é aquela que fica aqui de frente para mim. E aí depois eu investiria nas outras. E aí também, né, vamos falar aqui em questões aqui de ponto negativo. O problema da iluminação natural é que você vai ter que se programar no seu dia para gravar durante o dia. Então, talvez, dependendo da sua rotina, você não consiga. Mas a iluminação natural é incomparável. E também, outro ponto é que se tiver, às vezes, um dia que está muito escuro, está querendo chover, né, o tempo já está bem fechado, talvez, mas aqui eu falo bem talvez mesmo, porque às vezes você ainda consiga gravar legal.
mas aí você vai ter que testar se a qualidade está legal, se a iluminação está boa, enfim. Agora, vamos falar um pouquinho aqui também de outra coisa que é importante, mas que eu vejo pouca gente falando, a respeito de cenário. Por quê? O cenário, se você quer realmente ficar criando conteúdo, eu vejo, isso aqui é o meu ponto de vista, eu vejo o cenário como uma extensão de você. Aqui é como se fosse uma extensão da minha personalidade. É claro, o meu cenário aqui, ele não tá do jeito que eu quero ainda. Eu não coloquei aqui nem metade das coisas que eu queria. Vocês podem ver que a parede está vazia aí, não tem muita coisa e tal. Mas o que eu vejo assim que é legal para a gente pensar a respeito de cenário? Pense em coisas que refletem a sua personalidade. No meu caso, eu gosto muito de ler, eu tenho aqui, né, eu coloquei a estante aqui atrás de mim, tem os livros aqui. Eu sempre deixo um livro aqui do lado aqui, ó, para trazer algum insight, alguma coisa assim, é meio que uma mensagem subliminar, fica aqui do lado, mas geralmente tem um pouco a ver com o que eu tô falando, né? No caso aqui, esse livro que está aqui não é à toa, eu coloquei o título ali, não é à toa, né? Pense simples, né? Então tem a ver com o vídeo, né? Você fazer com o que tem aqui, não ficar tentando sofisticar demais. Pense simples. Esse cenário, ele reflete um pouco do que eu sou, ele comunica também algumas coisas além do que eu estou falando aqui. Aqui está o exemplo, esse livrinho aqui é um exemplo disso. Mas enfim, invista no seu cenário também, porque isso vai agregar para você, vai despertar a atenção das pessoas, vai expressar quem você é, sua personalidade, seu jeito, enfim. É uma coisa que é legal você ir investindo aí sempre que possível, deixe seu cenário bonito. E aí, para a gente continuar agora, eu vou falar um pouquinho também sobre a parte aqui de software, porque talvez você tá vendo isso aqui, tá pensando em começar, você ainda não saiba como que faz depois que a gente grava. Então eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha tela para vocês verem como eu faço aqui, né? Eu tô gravando aqui na câmera, mas como eu tô numa webcam, não tem um cartão de memória nela. Então como que eu tô gravando esse vídeo? É o que eu vou mostrar aqui agora. Hoje eu uso o aplicativo que chama OBS, ó. Vou mudar aqui, ó. Aqui, beleza. Hoje eu tô gravando aqui, eu uso esse programa aqui, ó, que é o OBS Studio. Esse é um programa de código aberto, então é um programa gratuito, você pode baixar ele tranquilamente, não tem assinatura, não tem nada. Baixou, instalou, você pode usar. E ele é justamente para a gente fazer esse tipo de captação de áudio, de vídeo, você consegue fazer transmissões com ele também. Então, se você quiser abrir uma live e quiser usar... Nossa, passou um carro aqui na rua. Beleza. Se você quiser usar aqui ele para fazer uma transmissão, né? Você vai fazer uma live e tal, você consegue configurar as coisas aqui para usar. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como que ele funciona, o que que dá para fazer aqui nele. Então, primeiro, a gente tem aqui a nossa tela principal, né? Que tudo que eu estou gravando vai aparecer aqui. E aí eu tenho essa parte aqui, ó, que são as cenas. O que são as cenas? As cenas, elas são como uma configuração que eu vou fazer do que está sendo usado naquele momento da gravação. Então, eu tenho aqui hoje duas cenas diferentes, e conforme eu explicar aqui, vocês vão entender. A primeira cena eu coloquei como nome de gravação da câmera, que é essa cena aqui onde eu falo aqui com vocês. E eu tenho a outra cena que eu coloquei aqui, que é a cena de aulas, que é essa aqui que a gente está compartilhando a tela e tem aqui a minha imagem aqui no cantinho. Beleza, mas o que quer dizer isso? Dentro de cada cena eu vou adicionar o que eu quero utilizar para fazer aquela gravação. Então, por exemplo, aqui na minha cena de aulas, eu tenho aqui, ó, o microfone, eu tenho aqui a webcam, eu tenho aqui a captura de tela, então eu estou capturando aqui o que aparece no meu monitor. Eu tenho uma segunda captura de tela que nesse momento eu não estou usando. E eu tenho aqui embaixo também uma captura de imagem. Essa eu não uso muito, mas a captura de imagem é se eu quisesse colocar
aquela moldura, aqueles frames aqui para ficar bonitinho e não ficar só a janela compartilhada, mas eu não uso muito. Beleza. E e como que eu adiciono essas coisas aqui nas cenas, né? Eu vou começar a criar uma aqui para vocês verem aqui rapidinho como que funciona. Então, aqui em cenas, eu clico aqui no maisinho, ó, e aí aparece aqui, ó, adicionar cena. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo, vídeo. Aqui, ó, o exemplo. Adicionei a cena. Vocês viram que a tela ficou preta porque ele mudou direto para lá. Então, eu vou fazer agora os próximos passos nessa cena que a gente está usando para a gente entender como que funciona. Senão, não vai aparecer na outra cena que eu estou montando aqui. Mas, basicamente, é o seguinte. Aqui a gente tem fontes, né? Nessa janelinha aqui. Em fontes, eu vou adicionar as fontes de captação da minha gravação. Então, aqui eu vou adicionar microfone, câmera, tudo que eu já mostrei aqui. Para isso, eu clico nesse maisinho aqui, né? Cliquei aqui no maisinho, vai aparecer essa lista aqui para mim. Nessa lista, eu consigo escolher, olha, apresentação de slide, captura de entrada de áudio, que no caso é o microfone. Eu tenho também captura de janela, que é o que a gente está usando aqui para eu mostrar minha tela. A gente tem captura de jogo. Então, se você faz transmissões de jogos, você pode fazer a captura diretamente da tela do seu jogo, captura de monitor, que é basicamente a mesma coisa. Saída de áudio, no caso, se você quiser gravar o que está saindo no alto-falante aí do seu computador, você pode fazer também. Essa aqui eu não uso, não sei muito bem para que serve, mas ela captura o áudio de um único programa que estiver rodando no seu computador. Aqui tem cena, eu não uso essa também. Cor, não uso. Dispositivo de captura de vídeo, que é a sua câmera. Você vai adicionar por aqui imagem, né, que eu já mostrei, dá para colocar imagem, mídia. Se eu quiser colocar aqui algum vídeo, alguma coisa assim. Navegador a gente consegue compartilhar também e texto. Mas os que a gente mais vai usar vão ser dispositivo de vídeo, captura de monitor, captura de áudio, captura de jogo, caso você grave para jogos, e imagem, são os que a gente mais usa. E aí eu vou adicionar um aqui de exemplo aqui para a gente ver, ó, uma captura de áudio. Eu clico aqui, aí vai abrir essa janelinha, né? Criar nova. Aí eu vou colocar aqui, ó, áudio, teste. E aí eu vou dar um OK. E aí aqui você já montou a sua cena com todos os dispositivos que você precisa para fazer a sua gravação. No meu caso, como eu compartilhei aqui para a aula, tem todas essas fontes aqui, mas você não precisa adicionar elas caso você não esteja gravando uma aula. Mas aí, beleza, aqui a gente já mexeu. Agora tem uma outra coisa que é muito importante, que é com relação a formatos de arquivo. Como que a gente vai gravar esse arquivo. Para isso, eu vou vir aqui em configurações, e aí vai abrir a janelinha aqui das configurações. E aqui eu vou mexer basicamente só aqui, ó, em saída. E aqui em saída eu vou vir em gravação. Aqui eu tenho transmissão e aqui eu tenho gravação. Como eu estou gravando agora, as configurações elas estão bloqueadas para mim, não dá para eu mexer. Porém, a principal configuração que a gente vai fazer aqui é a configuração do formato. Provavelmente o seu já vai vir por padrão em formato MKV. Não mude. Por quê? O formato MKV ele é mais difícil de corromper. Não é como o MP4 ou como o MOV, por exemplo, que se der algum problema de, sei lá, o seu computador desligar, o programa fechar, acabar a energia, qualquer coisa desse tipo que interrompa a gravação, esses formatos que eu falei, você vai perder a gravação inteira, sem dó nem piedade. O MKV não, o MKV ele recupera ali praticamente de onde desligou. Então você não tem esse prejuízo de ter que fazer tudo de novo. Então não mexa, se já tiver no MKV, não precisa mexer, se não tiver, você já muda aí para o MKV. Beleza, a outra coisa que a gente vai mexer também aqui, que eu recomendo, é você vir aqui em vídeo e aí você vai mexer aqui no valor de FPS, que é aqui, ó, valor comum de FPS.
Eu recomendo que você coloque em 30, se o seu computador estiver sofrendo um pouquinho para rodar, porque pode acontecer que durante a gravação dê alguma travadinha, algum delay ali, por conta do desempenho do computador. Então, se você vê que está acontecendo isso, você vai vir nessa janelinha aqui e vai mudar para 30 FPS, porque por padrão ele vem configurado em 60 FPS. Dá para você ver aqui embaixo, aqui do lado, ó, na barrinha aqui, ó, 60 FPS. Então, troca para 30, provavelmente você não vai ter problema aí para gravar e ficar travando e você ter que gravar a parte que travou toda hora. E aí, bora falar um pouquinho agora sobre a parte da edição, caso você ainda não saiba como fazer. Deixa eu só voltar a minha tela aqui para cá. No caso da edição, hoje eu utilizo o CapCut Pro. Eu sei que muita gente torce o nariz um pouquinho com esse programa, né? Porque não é um programa profissional, principalmente a galera que mexe com Premiere e tal. Cara, eu entendo porque eu também torci o nariz. Só que quando eu comecei a editar vídeos muito grandes, o meu computador não deu conta do Premiere. Infelizmente, ele não estava conseguindo, ficava muito lento. Ele começava a travar, às vezes, na hora ali de renderizar o vídeo, começou a dar bastante problema, eu comecei a me estressar. Falei, cara, deixa eu procurar uma outra opção. E aí eu fui pro CapCut, mais levinho, tranquilo, tem recurso legal nele, dá para você editar um vídeo com uma qualidade muito boa e você vai ter um programa que roda mais leve. E no caso, a assinatura do CapCut Pro, se eu não me engano, está na faixa de uns 430 por ano. Então você paga uma vez no ano, vai utilizar ele aí tranquilo e vai conseguir editar os seus vídeos aí sem nenhum problema. E aí, bora ver então quanto que fica isso aqui na conta para a gente montar esse setupzinho aqui que eu mostrei. Primeiro, a webcam, R$350. Depois, o headset, R$135. A assinatura do CapCut Pro, R$430. No total, a gente teve R$915 para montar esse setup completo. É óbvio, galera, isso aqui é para quem quer já começar agora, que não tem nada ainda. Se você já tem grana para investir no setup melhor, nem perca seu tempo com isso aqui. Se você está economizando também para comprar um setup legal, melhor que esse, não abandone sua economia só porque eu mostrei essa opção mais barata também. Você já está empenhado nisso aí há algum tempo, então continue economizando. Isso aqui é realmente para quem quer começar hoje e já quer colocar para rodar e começar a fazer os vídeos e não consegue ainda investir no setup melhor. Aí sim isso aqui vai servir. Então se você gostou desse vídeo, clica aqui no gostei para recomendar para mais pessoas, se inscreve aqui no canal também. Hoje 90% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritos e vai aparecer esse outro vídeo aqui do lado, ó. Já clica aí para assistir também e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!